Se você me pedisse uma dica para você entender por que algumas pessoas conseguem ter comportamentos que destacam elas nas organizações, enquanto outras, por mais que ralem, que suem a camisa, não conseguem ter essa mesma posição de destaque, eu diria com certeza para você ler esse livro aqui, Walking the Talk, da Caroline Taylor, A Cultura através do Exemplo. Eu sei que tá ao contrário a capinha aqui, eu vou deixar lá na descrição do livro para você, do vídeo, para você poder procurar por esse livro. E a gente vai falar sobre a cultura organizacional, que é basicamente a regra do jogo. É o que não está dito sobre como você deve se comportar dentro das organizações. Normalmente, a gente vai entendendo a cultura através de um método muito simples que a gente usa para tudo: tentativa e erro. A gente faz um negócio, se foi aprovado, a gente continua fazendo, se não foi aprovado, a gente para de fazer. Porém, este manual aqui vai dizer onde é que você tem que olhar para conseguir entender com clareza a regra do jogo dentro das instituições onde você quer trabalhar. Sem contar que, se você é dono de uma empresa, você também pode usar esse manual para você implementar a cultura que você quer dentro das organizações, porque normalmente a cultura vai sendo construída conforme vai dando, né? Conforme as coisas vão acontecendo e em algum momento você se depara, nossa, as pessoas aqui agem desse jeito, nossa, as pessoas aqui agem de tal forma, a gente tem uma cultura que permite isso, que não tolera isso, e daí a gente vai analisando a cultura. Agora, é possível que você implemente de forma pensada a cultura da sua empresa para que você consiga o resultado que você quer. Antes da gente começar, eu já vou pedindo aquele like, porque você não tem ideia do quanto isso ajuda a crescer o nosso canal aqui e não te custa nada, tá? Então, um gesto tão simples ajuda a gente, incentiva muita gente a conseguir trazer ainda mais conteúdos para você. E se você não está inscrito, já se inscreve no canal. Quase toda semana a gente está trazendo conteúdos que te ajudam a ter uma noção maior de saúde mental no universo do trabalho. Se você ainda não me conhece, eu sou a Carol Yecker, eu sou psicóloga e eu trabalho ajudando pessoas a terem mais saúde mental na vida profissional delas. E bora lá falar sobre cultura organizacional. Gente, a cultura nada mais é do que a regra do jogo, tá? Eu trouxe aqui um pouco do conteúdo que tem nesse livro para você se instigar e poder se aprofundar nisso, conseguir ler um pouco mais. Porém, a cultura é basicamente um conjunto de regras, de coisas que são permitidas, toleradas e intoleradas dentro de uma organização. A gente vai entender, se você já trabalhou em mais de uma instituição, você vai perceber que você tem comportamentos diferentes. Em uma você era um pouquinho mais rígido, na outra você tinha um comportamento um pouco mais jovial, porque era esperado isso de você dentro daquela empresa, dentro daquela cultura. As pessoas trabalhavam daquela forma. Alguns comportamentos eram mais valorizados do que outros e muito rapidamente você tentou se adaptar a essa regra do jogo que não está escrita em nenhum lugar. Essa regra vai se dando através da convivência. A cultura organizacional, para você entender, ela é a mesma coisa da cultura de qualquer lugar que você já tenha estado. Dentro da sua casa tem uma cultura, um conjunto de regras, de coisas que são permitidas e regras que não, que são toleradas. Vou dar um exemplo: em algumas casas é esperado que todo mundo coma ao mesmo tempo, então as pessoas se aguardam para comer. Então, café da manhã, todo mundo senta à mesa e todos os integrantes daquela família comem ao mesmo tempo. Na hora do almoço, a mesma coisa, na hora da janta, a mesma coisa. Em outras famílias, cada um vai comendo na hora que dá. Então ninguém espera ninguém. Então você vai lá, serve seu prato, come, né? Isso é uma regra de cultura. As pessoas vão se adaptando a essa regra. Se você vai para uma família em que a regra é diferente da sua, em algum tempo você vai se adaptando àquela regra, porque você quer fazer parte do bando. E por isso, em muitos momentos, quando a gente troca de empresa, quando a gente vai trabalhar numa instituição nova, a gente também muda o comportamento. A gente fica ligado para entender como as pessoas
pessoas se comportam ali e a gente tende a se adaptar às regras de comportamento. Por isso que eu acho muito interessante quando algumas empresas vão fazer algumas implementações roubadas, né? Teve algumas empresas que quiseram imitar a Google, né? Então vamos colocar uma sala de jogos dentro da empresa. E a sala não era usada para nada, porque naquela empresa o colaborador jogar se divertir em expediente durante o horário de trabalho não era nada valorizado. Então não adianta nada eu querer roubar algo de outra empresa sem entender o que de fato eu valorizo dentro dessa organização, o que essa organização valoriza. Então, a Caroline Taylor eu vou trazer alguns, obviamente, aqui algumas partes para vocês. Tem até aqui, deixa eu compartilhar uma tela aqui, olha ali, cultura organizacional, Walk the Talk, da Caroline Taylor, e temos aqui a descrição da cultura. A cultura é o conjunto de padrões de comportamento que são encorajados ou permitidos ao longo do tempo. É o resultado das mensagens recebidas sobre como se espera que as pessoas se comportem. Anotem esse ponto aqui, as mensagens recebidas de como se espera que as pessoas se comportem, né? De onde será que a gente percebe? De onde será que a gente recebe essas mensagens? A gente vai ver aqui, é o que está traduzido aqui nesse livro, que é super bacana, né? Então, a cultura é o conjunto de padrões de comportamento que são encorajados ou permitidos ao longo do tempo. Tem algumas empresas que encorajam os seus funcionários a estudarem, certo? A estudarem. Eu pago bolsa, eu invisto em programas de estudo e tudo mais, eu tenho universidades corporativas, eu tenho um conjunto de coisas que fazem, que incentivam as pessoas a estudar. Eu promovo pessoas que conseguiram se formar, ou estudar em outras coisas. Quanto mais capacitação ela tem, mais ela vai crescendo. É um critério de promoção, ela buscar conhecimento, né? Então, essa mensagem é recebida pelos colaboradores e muito possivelmente isso vai interferir diretamente no comportamento deles, certo? E por isso, muitas vezes dentro de uma empresa, eu busco estudar muito porque dentro dessa empresa é encorajado. Em outras empresas, nossa, isso, né, se eu não for por mim, né, algumas empresas inclusive não encorajam. Vou contar alguns cases aqui para vocês de situações que eu já presenciei dentro de algumas empresas, né? Então, a gente vai receber essas mensagens a partir de onde, né? Vou compartilhar novamente a tela aqui com vocês, né? Não sei por que eu descompartilhei, e vou passar aqui essa estrutura, né? As mensagens que a gente recebe, elas advêm daquilo que é realmente valorizado dentro da empresa, um conjunto de valores. E aí vocês vão dizer, então é aquela plaquinha que tem lá escrito visão, missão e valores dentro da empresa, onde tem valores lindos dizendo, sei lá, arrojo, praticidade, olho no olho, né? Tem algumas coisas que são as regras, os conjuntos que as empresas desenharam lá. Pode ser que seja, tá? Mas muitas vezes não é. Geralmente, o conjunto de valores dentro da empresa, ele não aparece de forma muito clara, tá? Ele aparece primeiro lugar no comportamento, nos comportamentos da liderança. Eu vou até pegar aqui no livro, porque eu deixei ticado, né? O que seriam os comportamentos? O comportamento observado nos outros, especialmente naqueles que nos parecem importantes. Quem seriam as pessoas que nos parecem importantes? Aqueles que estão mais sentados perto das lideranças, as lideranças, aquelas que são reconhecidas, e aqueles que são reconhecidos dentro da empresa, de alguma forma. Funcionário do mês, aquela pessoa sempre ganha, aquela pessoa que sempre é reconhecida verbalmente pelas outras pessoas, aquelas pessoas que os outros buscam orientação, buscam conselhos.
Então, é um jeito da empresa dizer quais são os valores. Por quê? Se um comportamento, vamos colocar um comportamento de chegar atrasado, que é um comportamento que geralmente não é bem visto dentro de uma empresa, ele é sempre tolerado, a empresa não faz nada, ela não inibe esse comportamento, você vai entender que pontualidade não é algo valorizado dentro dessa empresa. Faz sentido? Porém, se esse comportamento ele for punido dentro da empresa, a gente vai entender que pontualidade é um valor dentro dessa empresa. E aí as pessoas vão tender a se comportar dessa forma, tender a serem mais pontuais. Em empresas que não valorizam isso, pode ter certeza, as pessoas vão chegar no horário que fizer sentido para elas dentro da rotina delas. Segundo ponto, onde a gente consegue perceber que esses valores estão aparecendo, por onde a gente recebe essa mensagem, visto que os valores, eles não são visíveis, não dá para a gente pegar nos valores, né? São símbolos. E aqui vou recorrer novamente ao livro, né? O que seriam os símbolos? Os símbolos seriam os eventos observados, os artefatos e as decisões aos quais as pessoas atribuem significados. Símbolos é como se fosse a materialização da cultura. É quando você percebe, por exemplo, quem é que tem vaga de estacionamento dentro de uma empresa, sabe? Aquela vaga prioritária de estacionamento, isso é um símbolo. Eu tenho ar-condicionado na minha sala, isso é um símbolo. Eu posso não usar uniforme, ou dentro da empresa a gente usa uniforme. Isso são símbolos. São coisas que, por exemplo, a gente consegue. Algumas empresas. Eu ia dizer as coisas que a gente consegue pegar. Algumas empresas dão troféus, né, por desempenho. Eu consegui me destacar, bater a meta, ter troféu lá, e as pessoas se orgulham, colocam os troféus nas mesas, né? Isso é um símbolo de reconhecimento. Algumas têm os broches, né? Então são símbolos que são valorizados dentro dessa empresa. Com relação à questão de símbolo, eu achei muito interessante que uma vez eu fui fazer consultoria dentro de uma organização e essa empresa estava com um problema no departamento comercial. Eu fui chamado pelo dono da empresa, né, que seria o presidente da empresa, e eu fui direto à sala dele. Fui na sala dele e eu, sem brincadeira, eu fui interrompida umas 4 ou 5 vezes, né? Era a primeira vez que eu estava indo na empresa, por conta do gerente financeiro que entrava o tempo todo, sem anunciar, sem ser convidado. Ele entrava e falava alguma coisa com o presidente. Ele era bem recebido, não era inibido nesse comportamento de adentrar a reunião. E toda hora isso estava acontecendo. Eu falando, poxa, isso é esquisito, né? Quando eu fui ver, a sala dele era do lado, né, da sala do dono da empresa. Eu falei, olha, me leva lá no departamento comercial. Sem brincadeira, a gente deve ter andado uns 2 quilômetros, né? A empresa é muito grande, tá? A gente passou um pátio, enfim, a gente foi chegar no departamento comercial depois de muito tempo. Isso quer dizer, qual era o acesso do comercial ao dono da empresa? Qual que era o contato? Por que o comercial não estava alinhado com as diretrizes da empresa? Veja o símbolo, né? Um departamento está do lado e tem acesso fácil, o outro eu preciso passar por 2 quilômetros para chegar lá. Imagina quanto tempo, né? Ou quantas vezes na semana esse presidente da empresa ia até lá ou dava atenção para essa área? Muito provavelmente muito pouco, né? Ou só ia lá na hora que o problema estava muito grande. Então, isso é um símbolo da cultura da empresa, né? Esse departamento ele realmente está distante, o outro está muito mais próximo, o alinhamento é muito mais rápido, né? Então, quem tem a cadeira melhor dentro da empresa? Quem que está sentado do lado do gerente? Ou quem que é a pessoa que tem uma posição privilegiada? Eu digo física mesmo, dentro da sala, né? Que pode receber as pessoas primeiro, ou que fica um pouquinho mais escondida, né? Isso tudo é muito simbólico, isso simboliza dentro da empresa. Faz sentido para você? Então, quais são os símbolos que você enxerga, que vazam, que diz assim, ó, isso aqui é valorizado dentro dessa empresa? Então, eu preciso, primeiro, olhar os comportamentos, né? Percebo quais são os comportamentos que são valorizados, qual é o comportamento da liderança, como eles se comportam. Isso é valorizado dentro dessa empresa, né? Quais são os símbolos, né, que tem aqui? Quais são as coisas que estão me dizendo, não, esse departamento é mais valorizado que o outro, ou essa pessoa, ou esse
tipo de resultado é mais valorizado do que outro resultado. São símbolos que vão dizer, né, que por onde os valores estão percorrendo dentro dessa empresa. E o terceiro seriam os sistemas. Eu vou trazer aqui, né, a visão da Carolyn Taylor, que diz que os sistemas são os mecanismos para gerenciar pessoas e tarefas. Gente, como é que cresce aqui dentro dessa empresa? Como é que cresce? Como que é feito o sistema de promoção aqui? Então, vamos supor, uma vez eu fui numa empresa, foi muito interessante, esse case é interessante contar para vocês. Uma empresa grande até, vamos lá, tá com 400 colaboradores, 400, 500 colaboradores. O dono da empresa estava indignado, dizendo que os colaboradores deles eram todos preguiçosos. Era todo mundo muito preguiçoso. Ele não dava conta ali da empresa dele. Ele já tinha feito de tudo, mas o povo era preguiçoso, ninguém queria estudar. E eu falava, meu Deus, mas se todo mundo é preguiçoso, das duas, uma. Ou você tá com um problema de cultura, ou o teu RH tá pegando a galera, né, tá focando em pessoas erradas. Ele, com certeza o RH não sabe contratar, eu já tô com problema, já troquei o RH algumas vezes, e tudo mais. Eu sabia, né, que o problema não estava no RH, e eu pedi para ele o sistema, né, de bonificação. Na verdade, o que eu pedi para ele? Pode fazer o favor para mim? Me traz. Daí eu até falei que era para outro dia, porque o único horário que esse homem tinha para me atender era 8 horas da noite. Eu imaginei que ninguém ia estar trabalhando nesse horário. Falei assim: você passa para mim, por favor, amanhã ou depois, uma lista das 10 últimas pessoas que receberam um aumento, reajuste ou promoção aqui dessa empresa. O que eu estava querendo analisar? Os sistemas. Né? Como essas pessoas eram promovidas, por quê? Com base em que valores? Ele falou, não, fica tranquila que rapidinho eu te mando a lista. Eu falei, como assim? Mais de 8 horas da noite? Quem que vai mandar essa lista? Mandou uma mensagem para o RH dele, aquele RH que era ruim, né? E em 5 minutos a lista estava na minha mesa. Né? Na mesa não, desculpa, estava pelo e-mail lá do presidente. Achei esquisito. Falei, não, esse cara tá trabalhando a esse horário, né? Já estava muito além do horário dele ter ido embora. E ele me mandou a lista. Aí, por desencargo de consciência, eu fui perguntando: esse fulano aqui, número um, por que ele foi promovido? Por que ele recebeu um aumento? Ah, esse cara, não importa. Qualquer hora que você ligar para ele, se ligar 3 horas da manhã, ele vai lá te acudir. Nossa, veste a camisa da empresa, realmente comprometido. Vamos lá. Segundo, por que ele foi promovido? Ah, nossa, esse daqui até não. Pra você ter ideia, deixou de ir no aniversário de 15 anos da filha, porque tal coisa. E assim, as histórias foram se repetindo. Todos eles tinham disponibilidade. Me diz uma coisa: essas pessoas que foram promovidas dentro de um sistema que valoriza a disponibilidade de horário, como que essas pessoas vão investir em estudar? Se leva tempo, se eu vou ter indisponibilidade de tempo. Então, essas pessoas vão até tentar estudar, vão até tentar ser promovidas dessa forma. Porém, elas vão parar, e era isso que estava acontecendo. Muitas vezes elas iam lá começar a fazer faculdade, 2, 3 meses, paravam porque elas tinham que sair mais cedo. Era uma cidade que não tinha tão. A faculdade tinha que pegar estrada para ir, né? Então, na época que eu fiz essa consultoria, o curso online não era tão forte. Já existia, mas não era tão forte assim, nem tão valorizado como é hoje. Então, entenda que o sistema dessa empresa estava dizendo algo contrário ao que o dono da empresa estava dizendo. O dono dizia: eu quero que as pessoas estudem. Essas pessoas não estão se aprimorando. E a empresa estava valorizando outra coisa, estava dizendo, cara, se você sair para estudar, provavelmente você não vai ser promovido. Dentro daquela lista, eu ainda perguntei, quantos desses aqui são formados? Era um ou dois dentro de 10, né? Um ou dois. Isso quer dizer, isso não é valorizado dentro da empresa. As pessoas estavam com clareza do que era valorizado, estavam se comportando desta forma. E isso vai ser o resumo da cultura. Então, entenda que os valores, a cultura, ela é um resumo do que é valorizado ou não é valorizado dentro de uma empresa. E esses valores vão aparecer a partir do comportamento, dos símbolos e dos sistemas de promoção.
Faz sentido para vocês? Então, olha só de você saber isso daqui, né? Que a cultura ela vem através dos valores e que os valores aparecem através dos comportamentos, símbolos e sistemas de uma empresa e que o comportamento, símbolo e sistema são as regras do jogo, certo? Eles dizem pra gente, essa é a regra do jogo, é assim que se deve jogar aqui. Aqui se joga dessa forma e você consegue entender como é que é, sem ficar naquela coisa de tentativa e erro, tentando trabalhar demais para ser promovido sem ter estratégia dentro disso, ou eu quero formatar a minha cultura e eu fico igual esse rapaz, né, esse dono dessa empresa, tentando fazer as pessoas estudarem. Se eu não me engano, não, isso, pelo que eu me lembro, ele dava bolsa para as pessoas estudarem, ele pagava 50% da mensalidade, ele dava incentivo para as pessoas, só que as pessoas não conseguiam estudar porque ele não realmente valorizava isso, ele estava valorizando a disponibilidade. Se ele, a partir daquele momento, que ele entendeu que ele não tinha um problema de RH, ele tinha um problema de cultura. E aí, ele entendendo a cultura, ele conseguiu fazer com que a disponibilidade continuasse sendo valorizada dentro de um certo limite, mas que ele tivesse critérios de fato que fizessem que os comportamentos de estar estudando mais, né, de ir para a faculdade também fossem valorizados. Faz sentido para vocês? Então, assim, gente, isso vai ajudar vocês a terem uma clareza maior de como funciona a regra do jogo. E o problema, essa regra não está escrita. Ela não está escrita em nenhum lugar. Quem consegue ter essa visão de entender como as decisões são tomadas, por que algumas pessoas são valorizadas e outras não, por que eu me sinto cobrado de algumas coisas que eu não me sentia cobrado em outros ambientes, em outras empresas, eu consigo ter mais clareza de como modelar o meu comportamento de forma assertiva para conseguir realmente ou de uma forma mais fácil, me destacar, se eu quiser, claro, me destacar dentro de uma organização. Fez sentido para vocês? Espero que tenha feito sentido para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, mantenha aquele joinha que você deixou né, logo no começo. Espero que tenha deixado no começo do vídeo e compartilha com outras pessoas. Deixa aqui embaixo teu comentário. Tem dúvida sobre questões de saúde mental dentro das organizações? Questiona aqui, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer de deixar respostas para vocês, de gravar vídeos e conteúdos com respostas para vocês. Um grande abraço e até os próximos vídeos.